Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a rejeição, a orfandade, a ira, o julgamento, a depressão, o orgulho, a baixa autoestima. Sou a Janaína. Se eu fosse me apresentar a vocês antes do CR, que é o antigo 30, fiz em 2018, eu te contaria algo mais ou menos assim. Nasci por acaso, meus pais já nem dormiam mais juntos, fui a rapa do tacho. Aos 6 anos, perdi meu pai para o câncer. Após a morte do meu pai, minha mãe me deu para minha irmã. Com 15 anos, comecei a namorar e aos 21 anos sofri a dor do término daquele namoro. Aos 22, experimentei uma dor profunda. Descobri que o amor da minha vida seria pai e todos os nossos sonhos tinham sido enterrados. Aos 23 anos, me formei num curso que eu achava que gostava. Me frustrei muito. Me senti uma fracassada enquanto todos meus colegas tinham se dado bem na profissão. E com quase 30 anos, estava planejando acabar com a minha vida sem sentido. 3 anos depois, tive um aborto e logo após, o Vitor matou o meu sonho de ser mãe novamente. Prazer, esta era eu até 2018, uma pessoa derrotada, sem esperança e sem ver sentido na vida. Até que naquele ano fiz o CR e Deus iniciou uma transformação e que só irá acabar na eternidade. Em uma palestra sobre rejeição ministrada pela Bruna, virou uma chave e comecei a entender qual era a minha verdadeira identidade em Deus. E agora sim, eu descobri quem eu era de verdade, quem eu sou de verdade. Só assim consegui enxergar minha história pelas lentes do Senhor, com um propósito em todas as coisas, pois o Senhor não desperdiça nenhuma dor. E agora sim, meus pais realmente não dormiam mais juntos, mas talvez já nem se amassem mais tanto. Mas depois de 18 anos que tinha nascido minha irmã, já sentindo-se velhos e sem planejar uma nova gestação, o Senhor permitiu que eu fosse gerada, porque Ele sim havia planejado o meu nascimento. Ele tinha planos para mim e me conhecia desde o ventre da minha mãe. Eu não fui a rapa do tacho, a sobra. A palavra diz que meu valor é sério de finas joias. Aos 6 anos, eu não perdi meu pai para o câncer. Nós apenas devolvemos ele para o Senhor e um dia nos encontraremos na eternidade. Sim, na eternidade. Porque por meio do câncer do meu pai, chegou salvação à nossa família. Através de um homem de Deus que ia orar com meu pai no seu leito de morte e falou de Jesus para ele. Após a morte do meu pai, eu não fui simplesmente dada para minha irmã. Eu tive o privilégio de morar com minha irmã e cunhado dos 7 aos 15 anos e ser criada por um homem incrível, que é o meu cunhado, que foi o referencial de pai que eu precisava naquela fase. Aquele amor que recebi me fez entender mais tarde o amor de Deus por nós. Segundo a Bíblia, também fomos adotados como filhos. E agora vou enfatizar como começou o meu namoro, como Deus me trouxe propósito em toda a dor que vivi. Entreguei minha vida para Jesus com 12 anos e 3 anos depois conheci o Vitor na igreja que eu frequentava. Iniciamos um namoro precoce, eu com 15 e ele com 14 anos, totalmente contra a vontade dos meus pais. Eles previam que namoro longo e santidade não andavam juntos. Eu, em rebeldia, continuei aquele namoro, sendo os primeiros meses escondidos. Conforme era meu desejo, namoramos 6 anos e não tivemos envolvimento sexual. Mas para o homem, a luta nesta área é maior. Chegou num ponto que o Vitor quis terminar nosso namoro para não cairmos nesta área sexual. Porém, logo conheceu outra pessoa, começaram a namorar e em 3 meses ela estava grávida. Mesmo não estando mais namorando com ele, sempre havia uma esperança de voltarmos. Pois não foram 6 dias, foram 6 anos de... Aquela notícia fez... Ela estava grávida. Aquela notícia fez meu mundo desabar. Uma semana depois deles receber a notícia que ela estava grávida, marcou um encontro comigo e ali no carro dele me pediu perdão por me fazer sofrer e disse que ainda me amava, mas que teria que casar com a mãe do seu filho. Ali, naquele momento, colocávamos um ponto final naquela história de casamento que tanto planejamos. Esse foi, sem dúvida, um dos piores dias da minha vida. Chorei muito. O período de gravidez dela foi meio conturbado e, após aconselhar-se com algumas pessoas, acabaram terminando o namoro, pois brigavam muito. Após isso, o Vitor começou a vir atrás de mim para voltarmos a namorar. Foi uma decisão muito difícil para mim, pois agora não era mais o Vitor, era o Vitor e mais um filho que ainda nem tinha nascido. Lembro que nesta fase de decisão, uma amiga me falou: eu jamais casaria com um homem que não vai ter o primeiro filho comigo.
Naquele momento, essa frase não fazia muito sentido para mim. E quase um ano após termos terminado e após muita oração, voltamos a namorar, mas com uma condição: noivar e casar em 6 meses. E assim foi. Logo noivamos e casamos no dia 3/4/2009. E onde tinha um ponto final, Deus colocou uma vírgula e continuou a história. Antes de casar, lembro que conversamos com a nossa pastora na época e ela disse: "Se ama o Vitor e perdoa ele ao ponto de nunca jogar isso na cara dele diante de uma discussão?" Eu disse que sim. Em 16 anos de casados, nunca trouxe isso de volta. E isso foi fundamental para o nosso bom relacionamento. 3 dias após o nosso noivado, nasceu o filho dele. E quando casamos, esse bebê estava com 5 meses de idade. Não tínhamos contato com ele, pois após o término do namoro, a mãe ficou chateada e nos privava de visitá-la. Hoje entendo perfeitamente a dor dela. Conseguimos regularizar as visitas quando a criança estava com 1 ano e 5 meses. Dia 10/4/2010. Lembro como se fosse hoje, a primeira vez que saímos. Sempre pensamos que o melhor lugar para ele era ao lado da mãe e daríamos tudo o que ele precisasse. Mas, Isaías 55:9 diz: "Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos." E um mês após pegarmos ele pela primeira vez, fomos surpreendidos por uma ligação do Conselho Tutelar para buscarmos ele lá. Não vem ao caso os motivos, mas desde então ele passou a morar em nossa casa. Que conflito de sentimentos dentro de mim. Ao mesmo tempo que queria amar, queria ficar longe também para não me apegar. E se nós perdêssemos ele de novo, eu iria me machucar muito. Então fiquei na defensiva, até o dia em que uma amiga nossa, uma pastora de Floripa, veio nos visitar e viu minhas atitudes com ele e disse: "Jana, não prive ele do seu amor por medo de perdê-lo. Isso é egoísmo. Se um dia ele tiver que ir embora, o Senhor tem poder para suprir essa falta em seu coração." Ali comecei a me soltar. Outro momento marcante foi quando um amigo nosso, um missionário na África, veio nos visitar, um ano após este filho morar conosco, e falou 2 coisas muito interessantes. Toda vez que alguém perguntava quem era aquela criança, explicava que era filho do Vitor e não era meu e tudo mais. E esse amigo nos disse: "Vocês não precisam ficar explicando nada para os outros. Quando perguntarem, simplesmente falem: 'Filho.' E um dia ele vai decidir quem é a mãe." Logo mais, naquela mesma noite, ocorreu uma briga entre os filhos do nosso amigo e o nosso. E eu defendi os filhos dele. Nesta hora, Kleber, nosso amigo, olhou para mim e disse: "Deus vai colocar em seu coração o amor de mãe por ele. Porque mãe tem um instinto de defesa por seus filhos. E é esse o amor que Deus vai te dar." Por muitos anos, essas frases martelavam em minha cabeça. E eu achava que já tinha recebido esse amor. O tempo foi passando, dei muito dele, acordava de madrugada quando precisava, defendia, brigava também às vezes, achava que estava tudo certo. Em 2013, tive minha primeira gestação e nasceu o Dudu. E é tudo muito bem, até que em 2017 eu quis ter outro filho. De tanto insistir, o Vitor, mesmo contra a vontade, cedeu e logo eu estava grávida. Uma gravidez que durou apenas 11 semanas e perdemos aquele bebê. Depois do aborto, o Vitor falou que realmente não queria ter outro filho, pois não queria ter 3 filhos. Nesse momento, inconscientemente, comecei a rejeitar aquele filho dele, que agora já estava com 9 anos e morava conosco desde 1 ano e meio. Aquela frase da minha amiga que não queria casar com um homem que já tivesse filho começou a martelar na minha cabeça e agora parece que ela fazia sentido. Parecia que a culpa era dele de não poder ter outro filho. Como é fácil acharmos culpados para nossos problemas, né? Pois é, foi com o coração em pedaços que em 2018 entrei no CR. E ali, nos primeiros minutos que comecei a escrever meu inventário, Deus já mostrava de quem era a culpa de tudo que eu estava vivendo. Na verdade, ninguém era culpado. Eu havia escolhido desobedecer meus pais lá atrás, com 15 anos, e começar um namoro contra a vontade deles, e agora apenas colhi as consequências. Também descobri algo incrível. Descobri que eu não queria ter assumido essa responsabilidade, mas por orgulho, eu decidi casar com o Vitor e enfrentar tudo, porque não queria perder ele para a mãe de seu filho. Quase não acreditava no que Deus estava me mostrando, mas entender isso foi fundamental para recuperar meu sentimento de amor por aquele filho. Aquele filho é o Gustavo, meu filho mais velho que o Senhor tinha me dado e hoje tem quase 17 anos.
Durante o CR, consegui recebê-lo realmente como filho e liberar perdão para a mãe dele. 2 anos depois, quando eu nem pensava mais em ter outro filho, pois havia entregado esta área ao Senhor, ele me presenteou com a decisão do Vitor de querer ter outro filho. Decisão vindo do coração de Deus, após ele ler um livro que se chama A Bênção de Ter Filhos. E dessa vez nem precisei insistir. Só orei em 2018, entreguei para Deus e ele agiu conforme a vontade dele. E em 13 de 9 de 2021, Deus nos presenteou com a Ana. Hoje temos 3 filhos e tenho certeza que o Senhor colocou em meu coração aquele amor de mãe pelo Gustavo. O amor é realmente uma decisão e com a ajuda de Deus fica muito mais fácil. Esse ano, completei 40 anos, no meu aniversário, recebi uma linda homenagem dele, diante das minhas amigas. E essa homenagem representa o nosso amor. Ele disse mais ou menos assim, abre aspas, como todos sabem, eu não nasci no ventre desta mulher, mas ela me acolheu como se eu fosse o filho dela. E eu sou o filho dela. Ela é minha mãe. Quando eu mais precisei, ela estava ali. Quando o mundo virou as costas para mim, quem estava ali era ela. Ela sempre me tratou com muito amor, me fez sentir o filho dela. Fecha aspas. Um dia desses, enquanto aconselhava ele no carro, coincidentemente, passamos bem na frente daquele local, onde em 2008 eu e o Vitor colocamos um ponto final na nossa história. E nesse dia entendi perfeitamente o que quer dizer esse versículo de 1 Coríntios 2:9, que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Meu passado continua sendo o mesmo, mas a minha perspectiva em relação a ele já não é mais a mesma. Em 2018, com 33 anos, durante o CR, descobri quem eu realmente era, entendi que minha identidade não estava baseada no que eu vivi e nem no que as outras pessoas me contaram sobre mim. Minha identidade hoje está baseada no que o meu Criador fala sobre mim. E antes de qualquer coisa, sou filha amada de Deus. Comecei a olhar para minha vida na perspectiva daquele que me criou. E diante de uma situação difícil, sempre me vem 2 versículos à mente. Aprendi o segredo de viver contente e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu sei quem eu sou e qual o meu valor. E eu contei tudo isso para te dizer, não importa o que você viveu, as dores que você passou ou o que as pessoas te contaram sobre o seu passado, a sua real identidade precisa estar baseada nele. Você é um filho amado de Deus, criado com propósito e com muito valor. Obrigada pelo silêncio.